Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do Abolamento, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho, pela fresquinha e de banhinho tomado, Lucas Nivan. Lucas, como é que estás? Estou bem, João Diniz. Tu estás fresquinho e sem banhinho tomado? Não, pá, ainda não consegui tomar banho. Acordei e vim, foi o que eu fiz. Mas tu és daqueles gajos que só precisa do banho para começar a funcionar, não é? Sim, Não sim, sim. consegues. O meu botão de on precisa de água. Água. Eu vou lá com a umidade. Eu vou lá com a umidade. Não. Vai ter de ser mesmo a seguir. Não, Ou então não. nem tomo, sei lá, nem tomo. Isto é uma Acordo. coisa nova, é uma coisa nova que está a aparecer, é uma coisa que tem 200 anos, o banho diário. Portanto, acho que Acordar a seco não é para mim, não. acordar a seco, certo? Não. Acordar seco também não é para mim. Quero já dizer que já aconteceu algumas vezes e não é fixe. Aliás, tenho até medo que aconteça amanhã, porque hoje há grande festa à qual tu não vais, meu. E eu queria deixar aqui esta Verdade. nota, porque portanto, hoje nós estamos a gravar isto numa sexta-feira e hoje é a gala do Clube dos Criativos de Portugal. É uma espécie de Oscars da criatividade em Portugal, vamos dizer assim. Portanto, e a minha agência vai lá estar. E há várias pessoas que trabalham comigo que ouvem o podcast e gostam muito de Lucas Nivan. E Lucas Nivan disse-me há uns dias que iria estar presente. E eu disse a essas pessoas, e essas pessoas ficaram contentíssimas, estás a ver? O Pedro, o Elzimar, o Duarte, eles ficaram os três muito contentes. Só que... Eu disse isto a ti, não fiz promessas nenhumas a ninguém, não é? Eu sei. Um bocadinho de contexto, eu não ia aparecer por mais nada que não seja. A minha mulher trabalha na área da criatividade e, portanto, era para ir, mas afinal também era não para vai. ir, sim. E, portanto, tu depois disseste que não ias e eles ficaram extremamente desiludidos porque queriam conhecer, no fundo, um dos seus ídolos. Tem calma contigo. Estupidez de conversa. Portanto, é com algum pesar que eu sinto que eles vão comparecer numa festa que é suposto ser de alegria, hoje à noite, percebes? Uma celebração da alegria e da criatividade que é conspurcada por uma falha. Vai aparecer uma foto minha a preto e branco, tipo como nos Oscars, no In Memoriam, não é? Sim, é isso mesmo. Mas pronto, é o que temos, é o país que temos. Como é que estamos de Piteus esta semana? Piteus, o teu amigo hoje vai fazer 300 e muitos quilómetros porque tem mesa marcada no Garagem 33. A sério? É hoje? Sim. E é lindo. É hoje. E temos bem para falar para a semana, meu. Já escolheste os pratos? Já escolhemos os pratos. O que é que escolheste? Posso julgar? Podes julgar à vontade. Diz-me só que está aí costela mendinha, tem de estar aí. Tá. Ok? Deixa-me procurar, não te quero mentir. Costela mendinha. Não sei se adjudicámos um cabrito. Peraí. Cabrito. Ou arroz de cabrito. Ou arroz de frango. Não, arroz de frango não. Isso é muito... Quantos é que são vocês? O meu sogro tentou fazer o lobby por uma cabidela, mas não arranjou. Não houve vaga de fundo. Pois, percebo. Temos arroz de forno de cabrito, osso buco e costela mendinha. Ok. Acho que vão gostar muito da costela mendinha. Deixe. Sinto só que entre o osso buco e a costela mendinha, depois vocês vão ficar, epá, isto é muito melhor. Se era para pôr carne na desfeita, isto é muito melhor. Acho que deviam tentar, quando lá chegassem, pedir assim uma peçazinha de carne grelhada. Perguntar se eles não vos querem grelhar uma peça. Vamos pedir qualquer coisa grelhada para os miúdos, portanto vai vir. Vai tipo carne tipo de vaca velha para os miúdos, estás a ver? Uma costeleta, sim. Uma costeleta de 100 euros. Traga aí 1 quilo de qualquer coisa para os miúdos. Traguei, sim. É pá, boa. Fico contente. Não esquecer de comer o pão de ló no fim. De resto... Essa parte também é muito importante. Yeah. Pá, de resto, estou semi-seco, porque ontem a minha sogra fez anos e, portanto, fomos jantar fora. E semana emocionante, pá. Não só porque as finais de conferência têm dado um bocadinho que falar, como fui tio. Fui tio outra vez. Foste tio outra vez, meu. Parabéns. Sim, muitos parabéns. Agora do outro lado. Muitos parabéns, meu. Fixe. A minha irmã mais velha teve um pequeno bowler. Vamos ver. Um pequeno bowler. Boa. Pá, eu confesso que a minha semana foi mais agitada, mas por outras razões, meu. Tipo, esta cena de um gajo... Eu não percebo as pessoas que são pais, honestamente. Tenho alguma dificuldade. Ainda bem que estás a falar disso, porque
Olha, estou a ouvir. Para quem nos está a ver no YouTube, 1 minuto fora e depois não pares de falar, hein? Estou aqui. Não, eu vou explicar. Eu acho que não consegui. Explico porquê. É que eu tenho 3 cães. Tenho uma já muito velha e outras 2 mais novas. Uma tem tipo 2 anos, outra tem 4 anos, uma coisa assim. Pá, e a mais velha, tipo, tem vários problemas de saúde e tal. Pá, e um gajo anda assim, porra, pronto, já não fica cá há muito tempo e não sei o quê. Pá, e estou os meus esforços de saúde canina estão concentrados nessa cadela. Pá, só que eu não tenho muita sorte disto e, portanto, esta semana fui brindado com, como direi, convulsões caninas por outra delas, meu. Pá, que é uma coisa super pesada. Eu não consigo imaginar se eu fico um bocado transtornado com isto, com cães a terem convulsões. Eu não consigo imaginar o que é ser pai e ver uma criança tipo a sofrer. Tipo, portanto, causa-me alguma impressão pessoas que tomam conscientemente essa decisão. Essa decisão. Eu digo, não, eu estou disponível, eu estou disponível para ver um bebê chorar sem parar, para ver o bebê tipo, durante 3 segundos sufocar com uma coisa qualquer quando está a aprender a comer, para ver o bebê eventualmente ter uma convulsão, porque também pode acontecer quando tem muita febre. Tipo, pá, não compreendo, estás a ver? Não compreendo. Eu já não me sinto bem com isto, estás a ver? Com isto, com um cão, que atenção, óbvio que são parte da família, não é isso? Mas não é um ser humano, né? Eu tenho imenso carinho pelos cães, mas não é um ser humano, eu percebo, pá, mas é a família, é da tua família, é a tua casa, né? Um cão pode gostar muito, mas tu podes ir ao veterinário e dizer: olha, este é para bater. E o médico pode dizer isto com um ar sério. O médico de um filho à partida não diz: este é para bater. É um bocado por aí, estás a ver? É a principal diferença entre cães e filhos. E pronto, epá, então tipo, foi, olha, até posso contar isto, isto aconteceu de segunda para terça-feira, tipo, a cadela aconteceu isto às 3 da manhã, e eu tipo, tive de a levar ao veterinário, não sei o quê, e a única boa notícia, entre aspas, disso foi que vi em direto a segunda parte de um dos melhores jogos de basquetebol que já vi na vida, sentadinho no consultório do veterinário às 3 da manhã, estás a ver? Porque ela estava lá a fazer exames e não sei o quê, e eu, deixa lá ver como é que isto está, e vi o jogo, pá, mas, muito difícil, de qualquer das formas, em termos de pitéus, fui a um clássico esta semana, fui ao Pinóquio, que é um bom clássico, é um sítio que não é barato, vamos dizer assim, mas tipo, tem um ótimo serviço, tem um dos melhores pica-paus de Lisboa, se bem que aquilo não é bem, aquilo é um bocado batota, né? Aquilo são bifes do lombo fritos, não sei se pode dizer porque é propriamente um pica-pau, mas a carne é ótima, uma boa... Para quem gosta assim do show-off da cena, tem umas ameijas que são feitas assim naqueles púcaros, sabes? As ameijas à bolhão pato são feitas naqueles púcaros, para quem está a ver. Aqueles púcaros do chá ou do café. Os gajos fazem aquilo ali. Uma boa gambazinha com sal. Pá, e é um... Tipo, não falha, não é? Tipo, aqueles restaurantes estão abertos há muitos anos, né? Portanto, aquilo não falha, aquilo é... Boa Imperial do Pinóquio, sabe sempre expressar muito bem. Aquilo é certo. Fui ver o espetáculo da Joana Marques. Mas antes fui ao Pinóquio e pronto, e foi esta a minha semana. Foi um bocadinho agitada, não, em termos de sonos trocados, não necessariamente por causa da NBA, mas podia ter sido. Bom, NBA, queres ir? Pode ser. Ou queres dizer mais qualquer coisa? Podes dizer mais qualquer coisa? Não. Ia dizer isso, dizer isso dos filhos e das decisões conscientes. Não... É a parte mais bizarra de ser pai. Não sei se isto é o target de quem nos está a ouvir. Não, eu já fui ver as idades. Puta, estás a falar para a audiência certa. Estou a falar sério. Mas é bizarro. A sensação mais estranha é tipo quando não tens filhos, estás por tua conta, mais cão, menos cão, as tuas decisões só te afetam a ti, e quando está alguém cá fora, sofres por outra pessoa, ficas feliz por outra pessoa, tipo, um bocado, isto sem a mínima mariquice, um bocado grande de ti, uma parte muito importante da tua vida está completamente fora do teu controle. Isso é um bocado abismal. De repente é tipo um... Estares em paz com isso não é fácil, estás a ver? É como se tu tens os conselhos descontinuados, né? Os enclaves, né? Os enclaves em geografia. É como se o teu filho fosse tipo o teu enclave, estás a ver? Ou seja, tipo, independentemente do que acontece, mesmo que não esteja mesmo que não seja no teu corpo, aquilo afeta-te sempre a ti, estás a ver? Sim, depois a maneira como... Coisa mais complicada, a maneira como eles vão crescer, a adolescência, as pessoas que vão conhecer, não está no teu controle. Tu podes fazer
Tu podes fazer tudo certo e dar cocó, não vale a pena. Sim, sim. Eu brinco muito com os meus amigos com a ideia de, para já, sim, vais traumatizá-lo sempre. Traumatizá-lo. Tipo, vai acontecer. Tipo, não, podes tentar fazer um esforço de não acontecer. E depois digo sempre, puta, acho que só custa os primeiros 30 anos. Pelo menos com os meus pais foi assim. Depois acho que foi mais tranquilo. Só os primeiros 30 é que foram difíceis. E mesmo assim não foram, tipo, é que basta só pensarmos, tipo, as eventuais preocupações ou trabalhos que demos aos nossos pais até agora, estás a ver? Para perceber o que é que isso, se nós até agora, mesmo assim, eles se preocupam connosco, é só tipo tentar emular, tentar pensar que vamos ser exatamente iguais. Mas é Mas giro, pronto. é Yeah. giro. Mas sim, eu acredito que seja o melhor do mundo, mas pronto, eu só fiz este paralelismo porque estava mesmo, pá, fogo. Um gajo é responsável por um ser vivo, estás a ver? E isso é, Sim. pá, é difícil, meu, é difícil, tipo, e é Yeah. indefeso. Pá, no caso dos cães e dos bebés e das crianças particularmente, né? Uhum. São seres indefesos, né? Tipo, não Sim, falam, sim. não, pá, não conseguem, não tu tens nada ali para tirar, estás a ver? Hum. Não tens nada ali, então é tipo, porra, estás autónomo, estás a ver? Tens de tomar decisões importantes, autónomas, estás a ver? Autónomas. Uhum. E pronto, e como eu tenho um bocado de síndrome do Peter Pan, tipo, não quero ser esse gajo, tenho dificuldade com isso, mas está-se bem. Pá, NBA. Pá, porra, grande semana. Eu acho que os playoffs estavam super mornos até agora, né? Tirando a primeira ronda que Foi uma foi, segunda foi ronda que nos gira, defraudou. Foi uma a segunda segunda ronda que ronda depois. foi fatela, mas estas finais de conferência, pá, começaram, eu acho, da melhor maneira possível. Mas já lá vamos. Primeiro, se calhar, falamos do jogo que aconteceu ontem à noite, porque os Knicks e os Cavs também estão a jogar, já agora. Eu sei que há pessoas, se calhar são os fãs dos Knicks, é que estão atentos a isso. Porque o Embanyama e Thunder e polémicas e triplos do meio campo quase, não sei o quê, engoliram um bocado pá, a opinião pública, vá, ou aquilo que é partilhado, ou aquilo que é falado, mas há uma final de conferência no outro lado a acontecer e os Knicks estão a ganhar 2-0 aos Cavs, sem grande surpresa, muito porque a incompetência, acho que se pode dizer assim, que os Cavs foram demonstrando, ou a inconstância, barra incompetência que foram demonstrando ao longo destes playoffs, ficou muito evidente, principalmente no jogo 1, em que estão a ganhar por 22 a 7 minutos do fim Uhum. e acabaram por perder o jogo no prolongamento. Epá, e ontem à noite que conseguem levar um parcial de 18-0 nos playoffs. Isso é completamente mortífero. Em qualquer jogo de basquetebol é mortífero. Pá, nos playoffs não voltas disso, estás a ver? Não voltas disso. E portanto os Knicks estão a 2-0, relativamente confortáveis. Até o Josh Hart faz máximos de carreira em playoffs. Pronto, e as coisas estão boas em Nova York. Tipo, basicamente parece que estão em modo cruzeiro até às finais da NBA, para voltarem às finais da NBA. Não sei se sentes isso, mas parece um bocadinho isso. Sinto. O que é que podemos dizer sobre esta série? Parece um bocado a repetir. Os Cavs, parece o Groundhog Day, não é? Que todos os dias acordam e estão a viver o mesmo dia. Eu acho que os Cavs, à medida que passam cada eliminatória, estão a viver a mesma eliminatória sempre. Porque quem nós começamos com os Raptors, começaram eles a ganhar 2-0, mas depois com o 2 igual estávamos todos a dizer mal da incompetência dos Cavs. Depois, quando os Pistons abriram 2-0, estávamos a dizer todos mal da incompetência dos Cavs, e agora os Knicks abriram 2-0 e estamos todos a dizer mal da incompetência dos Cavs. Nas primeiras duas eliminatórias, o talento individual e limitações dos adversários, especialmente a nível ofensivo, no caso dos particular dos Raptors e dos Pistons, deixou-lhes a janela aberta para poderem para poderem ganhar estas séries, ambas a 7 jogos. Neste caso, eu nem sei se eles têm a melhor individualidade, porque o Jalen Brunson está a ser o melhor jogador da série, nem sei, aliás, e sei que os Knicks têm muito mais facilidade em meter a bola no cesto que os dois adversários anteriores, portanto eu não sei se os Cavs têm neles agora 4 vitórias em 5 jogos, que vai ser o que é preciso. Yeah. Pá, em termos de destaques, temos tido um bocadinho menos de playmaking de Karl Anthony Towns, mas ontem o Jalen Brunson, por exemplo, faz 14 assistências, tem sido... Lá está. No jogo 1, a recuperação é muito às costas dele, mas também, pá, sendo honesto, não quero estar a ser injusto, mas é um bocado para isso que ele lá está também, não é? Ou seja, ele é o melhor jogador da equipe e, portanto, ele é em quem a equipa se pode apoiar nestas situações.
E o 5 inicial, pronto, tem dado bastante conta do recado, porque é um dos melhores 5 da NBA, mas isso já era até antes Sim, da época começar, né? Já era uma coisa que nós já sim, tínhamos mencionado. o caso dos Hawks primeiro e dos... Quem é que eles eliminaram agora? Foi tão rápido que eu já nem me lembro. Dos Sixers. Dos O Sixers, caso que nos minutos saiu o Embiid e com o Embiid bastante limitado e os Hawks que lhes faltava centímetros, o segredo estava lá dentro, o ouro estava no pintado e jogar a partir daí. Aqui o Mike Brown disse na conferência, acho que não é segredo para ninguém que estamos a ir atrás do Harden. Aqui o Karl Anthony Towns tem que se bater com o Mobley e com o Jarrett Allen, que não é tão favorável à primeira vista, e portanto vão por fora, vão à volta. E de facto, ontem foi um parcial 16-0 no terceiro período. No jogo 1, quando o Kenny Atkinson pede desconto de tempo, já tinham levado 17-1 ou 18-1, uma coisa assim. E está a dizer no quarto período, né? ontem foi no terceiro. Não, no E jogo 1. no jogo 1 foi no quarto período, saiu. Não sei se viste o narrador da ESPN Brasil, teve de vir pedir desculpas porque os adeptos dos Knicks caíram-lhe todos em cima, porque ele declarou o jogo como acabado. Quando estava por 22 minutos e 8 para acabar, ele declarou o jogo como acabado e depois teve de narrar o comeback todo. Então no dia seguinte disse, não, putz, eu peço desculpa, o erro é meu, o erro não foi do James Harden, o erro foi meu, o erro não foi do Kenny, o erro não foi do Kenny Atkinson, foi meu, eu é que tive mal em declarar o jogo acabado com 22 pontos e 7 minutos e meio para acabar. Eu devia saber ele já devia saber que no basquete coisas mais bizarras já aconteceram, mas não há desculpa nenhuma. Acho que, independentemente do número de descontos de tempo ou não, temos uma pergunta no Patreon sobre isso, e o Drummond Green ontem teve uma rant excelente sobre isso também. Acho que não podes deixar o Harden sozinho numa ilha durante tantas posses de bola. Acho que é uma equipa a quem falta algum pau, especialmente defensivo. O interessarem-se, o quererem, o darem umas mocadas, parece sempre que o conjunto de personalidades, tanto o Harden como o Mitchell, como os dois bigs, não há ali muita iniciativa. Sim, tipo, parece que o Max Struz é o gajo mais que é capaz de chegar a partir a cana do nariz a um gajo, tipo assim, sem querer, a entrar para o cesto. Tipo, parece que o Max Struz é o único gajo, não é o único, né? Mas que é o gajo que tem esse drive, estás a ver? Esse drive. É isso mesmo. Pá, E assim, é complicado porque estás a jogar no Madison Square Garden. Os Knicks têm um bocado essa vibe de. Até o Cat já tem um bocadinho, o Cat não tem nada disso, né? Mas essa vibe de tipo, quer Possiman, né? Aquela vibe de Conor McGregor a entrar no octógono, estás a ver, com os braços assim para trás. E os Knicks têm isso porque é parte da identidade até da equipe de Nova York, foi parte da identidade durante muitos anos, especialmente nos anos 80 e nos anos 90, né? E os Cavs, se não conseguem ir lá em jeito, também não estão a conseguir ir em força, porque não estão a conseguir condicionar o Brunson. O Brunson, vamos só ver uma coisa, o Brunson está 2 em 12 3 pontos nos 2 primeiros jogos, estás a ver? E mesmo assim os Knicks estão a ganhar. Os Knicks não estão a lançar particularmente bem 3 pontos, mas pelo menos neste jogo 2 não lançaram. Mas os Cavs ainda estão pior, estás a ver? Os Cavs ainda estão pior, que na teoria seriam melhores, né? Na teoria têm mais até lançadores, tem o Harden, tem o Donovan Mitchell, tem o Sam Merrill, tem o Max Struz, tem gajos, o Dean Wade, tem gajos que até seriam capazes de fazer, mas não sei, isto parece uma série sem história nesta altura. Se calhar até vamos nos enganar e os Cavs vão ganhar os 2 jogos em casa e etc. O James Harden Game, agora no jogo 3, que há de ser sábado, não é? Há de ser amanhã. Mas não sei, isto parece... não vou dizer que parece decidido, mas isto parece mais 4-1 ou 4-2 do que outra coisa qualquer. Também parecia na ronda anterior, por isso vamos ter calma. É verdade. Estes Cavs são de polos completamente opostos, mas eu acho que a esperança dos Cavs residia um bocado no facto da coxa do Anunoby dar de si, e eu tenho sempre muito medo, porque o Anunoby já está um bocadinho em território o Aaron Gordon, que uma pessoa nunca sabe quando é que aquilo vai explodir ou não, mas está a jogar 30 minutos por jogo, parece estar bem. E depois do jogo 2 os Cavs já estavam para tentar interromper o flow ofensivo dos Knicks, já estavam com aquele ajustamento que é tipo, vamos fingir que o Josh Hart não existe e dar-lhe todos os triplos, porque basicamente os Knicks, quando tiram o Josh Hart por outro jogador, foi o Shamet no jogo 1, às vezes é o Miles McBride, quando tiram o Josh Hart e metem alguém, transformam-se numa máquina ofensiva completamente imparável, porque de repente tiram à defesa o ponto de escape dela, que é ignorar o Josh Hart e fechar mais dentro. Só que o Josh Hart teve um daqueles jogos que vai acontecer, como aconteceu ao Caruso no jogo 1, que é tirar 5 em 11, 7 em 12, às vezes acontece, e ontem aconteceu ao Josh Hart, recorde de playoffs, e foi mais que suficiente.
O Caruso no jogo 1 e no jogo 2 já agora. Bom, vamos lá então à série. A série que tem, acho eu, apaixonado os adeptos de basquetebol. E se calhar podemos falar primeiro até do primeiro jogo, do jogo que aconteceu na segunda-feira, porque não é muito comum falarmos de um jogo que aconteceu 3 dias antes de gravarmos, mas acho que este merece. Isto porquê? Porque assim que o jogo acaba e enquanto o jogo está a acontecer, óbvio que há logo exageros, o melhor jogo do século, não sei o quê, pá. Não sei se é o melhor jogo do século. Se é o melhor jogo do século. Porque há muitos jogos bons, não é? Tipo, ainda ontem o Bill Simmons depois fez uma lista de jogos, tipo, falou do jogo dos Sixers com os Raptors, aquele sexto do Kawhi, falou do Haliburton o ano passado até com os Knicks, não é? Tipo, que há aquele sexto mesmo no fim. Bom, falou de várias coisas. Mas o que é certo é que enquanto tu estás a ver aquilo, tu estás a perceber que aquilo não é propriamente um jogo igual aos outros, estás a ver? Tu percebes que estás a olhar para uma coisa, especial, estás a ver? Especial. No outro dia houve aquela meia final da Liga dos Campeões, não é? Do Paris Saint-Germain. Tu percebes, no momento em que estás a ver aquilo, tu percebes, ok, isto é uma daquelas coisas que não acontece todos os dias, estás a ver? Não acontece todos os dias. E foi isso que eu senti nesse primeiro jogo entre os Spurs e o Standard. Aquilo não acontece todos os dias, estás a ver? E também por um lado ainda bem, porque assim também torna aqueles dias mais especiais. Mas foi, os americanos chamam um instant classic, estás a ver? É o nome que eles dão. E aquele jogo foi claramente um instant classic por várias razões. Mas foi de facto uma vitória incrível dos Spurs no Standard. Foi uma apresentação que não é bem uma apresentação, porque já se tem vindo a apresentar, mas um vislumbre, acho eu, daquilo que pode ser o futuro da NBA por parte do Wembanyama, não é? E confesso que quando o jogo acabou, a minha cabeça foi... mas fiquei um bocado chateado, porque pensei logo nisto e depois ouvi uns podcasts e houve um gajo que falou nisto e fiquei chateado por tipo, porra, agora vai parecer que eu ouvi o gajo e vou dizer não sei o quê, mas não foi isto, foi... Nós falámos aqui muito sobre o Standard e as opções que eles têm e o facto de como é que eles constroem o plantel e de ser difícil olhar para aquela equipa e perceber se eles só vão desmontar nunca irão desmontar, ou seja, têm uma forma de trabalhar e nunca farão aquilo, não é? Mas eu dei por mim a pensar, tipo, será que o Standard deviam ir buscar o Giannis, estás a ver? Será que eles estão naquele momento a olhar para aquilo e a pensar assim, porra, meu, eu acho que nós fizemos aqui de outra coisa qualquer, meu. Eu acho que o que nós temos, se for para isto, se os próximos 5 anos for para isto, puto, o que nós temos não dá, meu. Nós precisamos aqui de outra coisa. E de repente é por mim, tipo, será que eles podem, não é? Eles são uma das equipas que podem. Será que eles podem ir buscar o Giannis e tipo, ok, Jalen Williams, olha, vais lá para os Bucks, ou Chet, vais lá para os Bucks, e agora o Giannis tens de ficar, porque está aqui um puto que está a dar cabo de nós, estás a ver? E dei por mim a pensar isso. Mas pronto, vou-te dar a palavra porque tu também viste, estávamos, quer dizer, eu estava no veterinário, não comentei muito, mas estávamos todos a vibrar em direto, porque foi uma grande joga, meu. Foi mesmo uma grande joga, basquetebol. Foi. Estavas a dizer que o pessoal começa logo a dar exageros nos melhores jogos de sempre e não sei o quê, e tu acabas com os exageros do PC logo, tem que ir buscar o Giannis ao fim de um jogo de finais de conferência. Não, eu não estou a dizer que tenho de buscar o Giannis. Estou a dizer se isto não pode ser uma coisa que lhes passe. Imagina que eles são eliminados. Não é uma coisa que lhes passe na cabeça, estás a ver? Sim, aquilo que o jogo mostrou, e eu pus isto no Twitter esta semana, esta rivalidade faz muito lembrar dos Lakers e dos Spurs no início dos anos 2000, em que os Spurs tinham o Tim Duncan com uma data de amiguinhos à volta, os Lakers tinham o Shaq e o Kobe, e de repente entre 99 e 2010...
passaram 12 anos e estas duas equipas ganharam 5 títulos cada uma e ganharam 10 vezes a conferência, 11 vezes a Conferência Oeste entre as duas, portanto, basicamente, e passaram, Nowitzki ganhou uma vez a conferência nesse período, o Garnett nunca ganhou, teve mudado de conferência, o Chris Webber nunca ganhou, portanto, imensos jogadores que passou uma geração inteira, que passou ali um bocado como o Jordan fez na Conferência Este, e nos anos 90 no geral, os Lakers e os Spurs a meias secaram uma conferência inteira durante uma década, e eu temo bem que foi isso que eu vi. Foi isso que eu vi, estes Spurs o Wembanyama enquanto existir e estes Thunder enquanto existirem, o resto das equipas devem estar a olhar e a pensar, não vai dar para nós, isto não vai dar, não sei como é que vamos bater estas equipas, provavelmente duas, na maior parte dos anos vais ter que bater as duas, 4 vezes à melhor de 7, não sei bem como é que isso vai acontecer, portanto, antes dos Thunder se preocuparem, as outras 13 em primeiro lugar do Oeste Não, devem certo, estar... certo. Eu estou a dizer o Standard porque o Standard estava de género. O Standard estão meio na cabeça deles. Eu acharia que eles estavam meio de cadeirinha, estás a ver, de género. Pá, bom, pá, nós temos aqui, nós temos as bases todas para que isto seja agora uma dinastia, estás a ver? Pá, e se calhar vamos ganhar 5 títulos em 10 anos, como foi os Warriors, está-se bem, pronto, que às vezes há lesões, não sei o quê. Mas pronto, pá, nós temos aqui temos a coisa orientada, estás a ver? Eu estou a virar a cabeça deles, pá, nós estamos aqui orientados, temos tudo. De repente veio o Alien, estás a ver? Para além do Wembanyama de ser um tipo que tem, lá está, é uma coisa que dizemos desde o dia que ele entrou na NBA, nós temos posto a fasquia impossivelmente alta e ele constantemente passa por cima dela, portanto, ele se ganhar esta série, eu acho que ele vai ser considerado o melhor jogador da NBA, e há já quem eu considero, mas se ele ganhar esta, mesmo no público em geral vão dizer, este gajo é o melhor jogador da NBA, ele está com o terceiro ano da NBA, já fez 22 anos, e eu lembro-me do ano passado eu estar a dizer, pá, estes Thunder vão ser imparáveis e agora temos de esperar 2 ou 3 anos que a malta dos Spurs se desenvolva para ajudar o Wemby. Só que houve aqui este efeito de borboleta a seguir ao Wembanyama, que foi, eles acertam no único prospect de jeito basicamente no draft de 2024, que foi o Stefan Castle, tem o mérito de escolher e tem o demérito das equipas à frente não o terem escolhido, porque foi a quarta escolha apenas, e depois acontece uma trombose venosa no Wembanyama, ele tem que se encostar meia época, os Spurs perdem jogos, vão à lotaria e sacam uma segunda escolha de draft em que vão buscar um base em 20 e tal equipas ia ser o futuro daquela equipa, ia ser um franchise player, o Dylan Harper, e portanto de repente há aqui um Big Three, entre aspas, à semelhança do Jalen Williams e do Chet Holmgren, e graças, lá está, ao teto patético do Wembanyama, parece que estas equipas estão a jogar de igual para igual muito mais cedo do que estávamos à espera. Quanto ao jogo de ser memorável ou inesquecível, eu acho que à medida que o tempo vai passando e os anos vão passando, eu não me vou-me esquecendo de jogos em específico, mesmo em séries dos Lakers, não sei, é muito difícil lembrar-me de um jogo em específico. Com as outras pessoas também funciona assim. Eu lembro-me sempre da série, a vibe que a série me deixou, estás a ver? E isso acho que, independentemente do que aconteça, vai ser a série já de chegada do Wembanyama ao basquetebol a série, porque até agora tem sido fácil regular, isto é a primeira série de playoffs deles, e vai ser a série em que, independentemente de quem quer que ganhe, que marca, isso acho que sim, acho que marca uma nova era na NBA. Yeah. Só 2 notas sobre o jogo. Eu acho que para um jogo ser clássico, né, tem de ter jogadas tipo inesquecíveis, não é? E este jogo teve recheado dessas jogadas. Pá, eu acho que das mais comentadas foi o triplo do Wembanyama. Tipo a 40 segundos do fim, acho que isso é no primeiro prolongamento, quando os Spurs estão a perder por 3, e o gajo manda um triplo à Steph Curry, exatamente do mesmo sítio que o Curry marcou, num jogo que também é um instant clássico, não é? Esse jogo dos Warriors contra o Standard, precisamente, no mesmo sítio, no mesmo pavilhão. E eu acho que, assim, esse sexto é uma coisa... Esse sexto, tipo, eu não quero dizer que eles ganham o jogo nesse sexto, óbvio que não ganham, né? Mas esse sexto é um daqueles sextos que é tipo, aquilo não vale só 3 pontos, meu. Perdiam se tivesse falhado, isso é garantido. Yeah. Mas lá está, algures em arroz, o Lucas transformou-se em Paulo Jorge, porque eu vi aquela bola a sair das mãos e dizer, não, isso é um mau lançamento, meu. Estás a perder por 3, precisas de marcar aqui, e se aquela bola não entra, o jogo está perdido. Mas pronto, é por isso que estes momentos depois se transformam em coisas icónicas. Nós vamos ver esse lançamento quantas vezes até morrermos? Pois é.
Yeah. Tu vais ver este lançamento tipo 1000 vezes antes de morrer. É icónico. Yeah. O que é mais impressionante, o que a mim me impressiona mais, é não só a capacidade dele tomar conta de um jogo durante um período de tempo, em que de repente ele faz tudo dentro do jogo. E nós já assistimos muitas vezes a jogadores que tomam conta de um jogo até na parte ofensiva, estás a ver? E alguns tomam conta do jogo na parte defensiva, mas o que estamos a falar aqui é de um gajo que durante tipo 7 minutos faz tudo. É como se não tivessem lá outras pessoas. É como se tu fosses um adulto a jogar contra mini basquete, estás a ver? E de repente tudo aquilo é teu, estás a ver? Tudo aquilo é teu. E depois, epá, sendo honesto, o Castle, que é um portento físico, epá, tem 20 turnovers em 2 jogos. Pá, eu sei que é um bocado ingrato, porque ele não há de Aaron Fox, né? Essa também foi outra, e portanto ele tem de ter mais a bola na mão e etc. E por isso ele é muito vistoso, mas se fores ver os minutos com o Castle até são negativos, dos Spurs. Agora o Dylan Harper, meu, porra, eu cada vez que vejo um minuto de basquetebol daquele gajo a jogar, estou um bocadinho mais apaixonado, pá, porque é uma cena inacreditável, meu. Não é suposto um puto com 20 anos tipo, fazer aquilo, não é suposto. O gajo tem uma jogada. É o Black Ginobili, meu, está ali para te apaixonares. O gajo tem uma jogada no início do jogo 2 com o Lu Dort, meu. Com o Lu Dort, não sei se viste essa jogada. O gajo entra para o massa. O gajo entra para o cesto do Lu Dort e dá a massa ao Lu Dort. O Lu Dort já defendeu o LeBron James, tipo, ou seja, ele não está a dar massa a um gajo que não é capaz de levar com massa. Ele não está a dar massa ao Shea. Ele está a dar massa a um gajo que é um dos melhores defensores 1 contra 1 da NBA, estás a ver? E que dá porrada e não sei o quê. Mas a coolness com que ele faz aquilo e a facilidade com que ele marca aqueles 2 pontos, devagarinho, estás a ver? Não é preciso pressas. Pá, é uma cena impressionante. E o Dylan Harper faz um jogo 1, tipo 24 pontos, 6 assistências, 11 ressaltos, 7 roubos de bola, um turnover, meu. Um turnover, um gajo com 20 anos num jogo de finais da NBA, que é suposto estar todo borrado, estás a ver? É suposto, tipo, a bola devia tremer-te nas mãos, estás a ver? E não treme, meu. E não treme, pá. O que o gajo está a fazer é inacreditável, meu. É inacreditável mesmo, inacreditável. Esse jogo, o que ele fez nesse jogo, tipo, é inacreditável. Eu sei que os olhares estão todos no Wemby, porque o Wemby faz linhas estatísticas absurdas, né? 41 pontos, 24 ressaltos. Parece um gajo que está nos anos 60 outra vez a ver o Will Chamberlain ou não sei o quê. Não é suposto aquilo estar a acontecer. Mas o que o Dylan Harper e o que o Stephon Castle têm estado a fazer, pá, o Castle que tem a funance, tem jogadas, até o Devin Vassell, que tem um grande abafo ao Chet Holmgren também nesse jogo, pá, tudo isso, o Wemby que faz aquele abafo no fim para acabar com o jogo, com uma mão só, tipo, esse jogo está recheado de jogadas, pá, clássicas, né? Que não, ou seja, lá está, para o jogo ser um instant clássico, tens de ter jogadas que te ficam na memória, e essas foram algumas delas. Mas no jogo 2 as coisas mudaram um bocadinho, né? Sim, mudaram. E os adeptos do Standard provavelmente estão aqui a pensar no jogo 1, epá, porque é que estes gajos não param de falar dos Spurs, e nós estávamos lá e fomos a 2 overtimes e somos a equipa. É verdade. Mas é a vida de ser incumbente. Mas são os incumbentes, era isso que eu ia dizer. Sim. Quando não és a novidade é sempre quem lá chegou agora. E depois chegou o jogo 2. O jogo 2, antes de entrar em detalhe, foi para já uma merda de um jogo, porque a esta hora não sabemos o que aconteceu ao Jalen Williams e ao Dylan Harper, e também ainda não sabemos do Fox, portanto vamos ver como é que esta série é daqui para a frente, porque, enfim, e são muito piores notícias para os Spurs do que para o Standard, porque os Standard já mostraram que conseguem viver bem sem o Jalen Williams esta temporada. Os Spurs, se perderem o segundo 3 ball handlers, vai dar ainda mais bola no Castle, que de facto, para o Wembanyama não a ter e não provocar tantos turnovers e ser posto mais em posições de finalização, e para o Dylan Harper atacar o Standard vindo do lado fraco, o Stephen Castle, para além de ser o tipo que passa mais tempo no shade, tem sido o tipo que passa mais tempo com a bola na mão, e isso tem-lhe custado 15 turnovers num jogo e meio. 15 deles são tipo em 6 períodos. É um absurdo, e isso não houver para um jogo, isso não houver para um jogo, isso não houver Fox outra vez. Atenção, o outro jogo foi a 2 prolongamentos, né? Portanto... Sim, são 50 minutos, não são 30. Mas de qualquer maneira é muita fruta, e portanto se precisarmos de mais minutos de Jordan McLaughlin, que até nem teve mal, não sei muito bem o que é que isso
o que é que isso vai significar para os Spurs, mas acima de tudo foi um jogo em que os Thunder mostraram porque é que são os campeões. O Shea faz um jogo completamente inacreditável, não sei qual é o número de pontos e o número de assistências, mas também só é com... Ele gerou 54 ou 55 pontos, acho eu, entre pontos e assistências, e teve um turnover, portanto isso é completamente ridículo. O Shea faz, bem, só para ver se não me engano, faz 30 pontos, 12 em 24 e 9 assistências com um turnover. Ele gerou 54 ou 55 pontos da equipa diretamente com pontos e assistências. Com um turnover. E depois o Standard tem aquilo que os Spurs têm mais dificuldade, não é? Que é, tem uma profundidade que os Spurs não têm, né? Os Standard olham para o banco e dizem assim, bom, então olha, é o seguinte, Kaysen Wallace, Jared McCain, AJ Mitchell, todos com mais de 24 minutos por jogo, agora vão lá para dentro, estás a ver? Agora vão lá para dentro e vão rebentar ou tentar rebentar com estes gajos. E depois tu vais ver o AJ Mitchell, plus minus 11, Jared McCain, plus minus 9, Alex Caruso, que já tinha feito um enorme jogo 1, 8 em 14 triplos, 31 pontos, e no jogo 2 são mais 17 pontos, 3 em 4, porque os Spurs estão a dar o Caruso de borla no triplo para ter lá o Embiid. Eles têm uma profundidade que os outros não têm, né? Se os Spurs tivessem o AJ Mitchell, se calhar ganhavam o jogo, o jogo 2, ou o jogo teria sido ainda mais equilibrado. Por isso, até o Jared McCain, se calhar se tivesse o Jared McCain, teria sido mais equilibrado. Sim. Tiveste o Jordan McLaughlin a ter minutos, portanto qualquer base do Standard servia bem aos Spurs, e claro que depois de um jogo de duplo overtime em que se jogaram 58 minutos de basquetebol e vai sempre beneficiar a equipa mais profunda, e nisso ninguém bate o Standard. Eu até estava à espera, só honesto, estava à espera que fosse um blowout do Standard, estava à espera que fosse tipo, que os Spurs, relaxassem, ganhámos, roubámos o fator casa, e agora vamos levar na tromba e... Não ia tão longe porque o Embiid está longe de ter essa mentalidade, e ele... Eu sei. Ele é arrogantezinho, portanto sente que pode ganhar todos os jogos, mas era o mais esperado. Quando antes do jogo foi anunciado que o Fox não ia calçar novamente, lá está, não havia como no Standard não iam ficar 0-2, porque ninguém tinha muita vontade disso. O que é que queres dizer com ninguém tinha muita vontade disso, Lucas? O que é que queres dizer com isso, Lucas? Não sei se vocês estão preparados para o que vai acontecer agora. Eu tenho adeptos do Standard na minha vida. E depois do jogo 2, depois do jogo 1, a única coisa que se falou foi o jogaço que foi. Porque foi um jogo de playoffs. Há agarrões aqui, há agarrões ali, há puxões, há lances duvidosos, mas está equilibrado para os dois lados. O jogo 2 é a razão pela qual tantos adeptos casuais e o teu Twitter fica inundado de que o que é que se passa com as arbitragens e com este Standard. Que não é fixe, meu. Que não é fixe. Há uma razão pela qual eu sou dos Lakers. É porque quando comecei a ver, os Lakers é que dominavam e apaixonei-me por aquela equipa. Há uma razão pela qual estes meus dois amigos são do Standard. Foi porque quando eles começaram a ver NBA, estava lá o Harden, o Westbrook e o Durant, e eles se apaixonaram por aquela equipa. Há uma razão para haver uma geração inteira, agora na geração Z, de adeptos dos Warriors. Porque eles dominaram, mas dominaram jogando o seu basquetebol. Uma marca de basquetebol que nos apaixonou. Eu duvido mesmo, que estes Standard vão deixar uma legião de adeptos atrás deles, vão fazer imensos novos adeptos. Porque não é fixe de ver, meu. E uma coisa, e eu sei que o Embiid deu uma cabeçada e que o Kessel também está a agarrar o SGA, como toda a gente agarra o Curry. Isso acontece, é playoff de basquetebol, aí estamos de acordo. Outra coisa é tu veres uma equipa em que eu já tenho dificuldade em não dizer que o modus operandi é jogar sujo, ou jogar muito no limite. Porque são muitos jogadores a fazer muitas coisas. O Hartenstein faz 10 ou 11 faltas no jogo. O treinador dos Spurs tem que queimar 2 challenges por faltas fantasma marcadas aos Spurs e ficou sem challenges na segunda parte. Estás a ver? O Hartenstein puxa o cabelo ao Kessel num lance que não é apitado e transforma um jogo de 3 pontos no ressalto ofensivo para o Standard e transforma um jogo de 3 pontos num jogo de 6 pontos. E muito se jogou naquela posse de bola em que, à frente de um árbitro, aquilo é puxado. E eu não estou a dizer que os árbitros estão a favorecer o Standard. Eu estou a dizer
que os árbitros não sabem apitar o Standard, que é uma coisa diferente. Eu não acho que há uma diretiva do Silver e dos árbitros dizer hoje estes gajos têm de ganhar, vamos favorecê-los. A conspiração não é essa, tipo, não há aqui uma conspiração para o Adam Silver fazer da Oklahoma City, não há aqui um favorecimento ao mercado grande. Se fosse os Lakers a ter as calls que o Standard tiveram, estava o mundo acabado, porque era para favorecer a equipa da LA para pôr na final. Porque é isto que se ouve durante 20 anos. Aqui, como é o Oklahoma City, esse argumento não funciona. Mas sim. Isso aconteceu naquela série contra os Kings, né? Tipo, que é a mais mencionada, né? Que os Lakers têm tipo mais 30 lances livres, ou o que é que os Kings... Mas eu posso dizer isto apaixonadamente, quando os Lakers estão bem, se os Lakers tiverem mais lance livre que o adversário, e não interessa se o adversário, por exemplo, andou a fazer faltas de propósito para os Lakers terem lances livres no final do jogo, o pessoal acorda na manhã seguinte, vê box score e diz... Lances livres, Lakers, claro, muito mais faltas que os... Eu cresci com isso, eu sei o que é ter os adversários do contra e serem anti só porque sim. Agora, há vídeos, tipo o chat, a olhar para os pés do Embi e a pisá-lo de propósito, a seguir um lance livre. Isso aí é muito feio, isso aí é muito feio. É porco, meu. É porco, isso aí é muito feio, isso aí é muito feio. É muito feio. É porco, meu. O Hartenstein está agarrado aos braços do gajo em todos os lances, meu. O Dort, quando tenta um triplo, tira as pernas para a frente a procurar contacto. Aquilo que o SJ está a fazer, a seguir a cada lançamento, a tirar-se para o chão, e a não se vira para o árbitro a pedir a falta, mas ele tenta provocar contacto, ele tenta enganar os árbitros. O SJ tenta enganar os árbitros. Isto já não é só a questão do push-off, estás a ver? Aquilo é o Embiid dos bases, porque ele vai sempre parar ao chão. E não é preciso. Eu vi o Wade jogar a bola, eu vi o Kobe jogar a bola, eu vi malta que operou muito no mid-range e que trabalhou com muito contacto e que tinha os Bruce Bowens da vida em cima deles, e não é preciso cair sempre. Não é preciso fazer que isso que tu estás a fazer, puto. É ridículo. Eu tenho uma perspectiva mais se calhar até egoísta de olhar, que é, eu acho que nós já falámos disto aqui, né? Tipo, quando a NBA vive muito à volta das histórias que se contam e as paixões que existem à volta das narrativas e etc. E eu acho que é bom tu teres alguém para odiar, estás a ver? Eu sei que isto pode ser um bocadinho polémico, né? Mas tipo, as histórias são melhores quando tu tens vilões. A NBA está no seu melhor quando está em modo telenovela para homens. As séries são melhores, as audiências são melhores quando tu tens vilões, quando tu tens alguém para torcer contra, estás a ver? Não quero que estes gajos ganhem. Ou seja, estes gajos não ganharem é quase tão importante como estes gajos ganharem. E por isso, isto, em última análise, até favorece a liga. Agora, diferente é... Eu acho é que dá para ser vilão, não é? E nós agora estamos todos apaixonados pelo Embi, mas eu acredito que no futuro possamos olhar para o Embi, se ele mantiver, sei lá, a forma como ele fala, as coisas que ele diz, etc. Mas no futuro vamos olhar, vamos dizer assim, puto, já chega, estás a ver? Sim, se ele tiver com 3 seguidos, vamos torcer contra ele. Eu acho que isso vai acontecer, isto é cíclico, não é? Agora, isso não significa que tu, para seres um vilão, tenhas de fazer, ou seja, os vilões, é verdade, fazem coisas más, mas na NBA isso devia ser só, dizer, mandar bocas, não é? Tipo, mandar o público sentar-se, estás a ver? Essas coisas, como o Haliburton, né? Faz o choke e tal. Isso é uma coisa, e nós gostamos disso, isso é fixe, estás a ver? Outra coisa é pisar os pés, outra coisa é fingir que sofre faltas, outra coisa, e isso... Eu acho que já foge um bocadinho daquilo que é o basquetebol. Não estou a dizer que são só os Standard que fazem isto, não é? Acho que também é um bocado injusto dizer que são só eles que fazem isto, mas eles estão um bocado agora no spotlight e o olhar está mais direcionado, né? Para ver a quantidade de vezes que eles fazem isto, e de facto eles fazem isto algumas vezes, e fazem porque também podem, não é? O que estavas a dizer é muito verdade, não acho que haja nenhum complô para beneficiar o Standard. Acho que os árbitros não sabem apitar o Standard, porque se tudo é falta, nada é falta, né? E então como eles são sempre super físicos, é um bocado como já soube esta conversa como é que se apitava o cheque, né? Que o cheque estava sempre a levar porrada, e às vezes tipo, não podes apitar tudo porque senão não há jogo. Pronto. E acho que o Standard estão a levar isso ao extremo, né? Em que todos os lances fazem faltas, todas as posses de bola fazem faltas, todas, sem exceção, estás a ver? E isso, eu acho que isso condiciona muito a outra equipa. E atenção, isto já aconteceu, isto não acontece só
no basquetebol, isto acontece em várias modalidades coletivas até, tipo em que se há uma equipa que é muito mais agressiva que as outras, não é? E o é constantemente, ou seja, não é só num jogo, tu depois começas a ter dificuldade em apitar estas equipas, né? Tipo em marcar faltas, ou o que é falta, o que é que não é falta, o que é uma falta mais grave, o que é uma falta menos grave, o que é uma coisa que tem de ser revista, o que é uma coisa que não tem de ser revista. Pá, e tudo isto lá está, é difícil também para os árbitros apitarem isto, estás a ver? Sim, Mas também acho... dizes bem, eles estão a desafiar os árbitros a apitar aquilo que quiserem, porque eles estão a fazer falta em todos os lances. Pronto. Todos os lances. Eu acho que isso é uma desculpa barata, estás a ver? É uma forma barata de conseguir chegar aos sítios, e o Standard não precisam disso, estás a ver? Eles são a equipa mais forte, Não precisam disso, ou seja, eles não são melhores por causa disso, estás a ver? Eles não são melhores por causa disso, eles são melhores porque são só melhores. E acima de tudo, eu não os vi fazer isso em 7 jogos contra os Nuggets, eu não os vi fazer isso em 7 jogos contra os Pacers. Isto é uma coisa que não é do ano, não fazia parte da identidade deles. Eles tinham aquela defesa super agressiva, e nós dissemos aqui o ano passado a dizer que eu sugeria às equipas que se queixam da maneira como o Standard defendem que metam a mesma agressividade na defesa, porque era tudo dentro das leis do jogo. E este ano ainda não tínhamos visto, porque eles tiveram 2 séries de treino. Para verem como isto não está a partir de um facciosismo anti-Thunder, como se eu tivesse algum facciosismo anti-Thunder. Eles eliminaram os Lakers na ronda anterior. Eu não falei uma vez de árbitros, não vale a pena. Eles eram muito melhores. E aquilo que eu estou a sentir é que depois de terem perdido 4 jogos em 5 na fase regular, acho que há uma parte significativa da psique do Standard que pensa... Eu queria falar disso também. Eu não sei se nós somos... Eu acho que este gajo é o melhor. Eu acho que este gajo está do outro lado. É o melhor. Este gajo envergonhou o nosso MVP no primeiro jogo. Isto, se jogarmos de igual para igual, é capaz de correr mal para o nosso lado. Portanto, eu acho que temos de abrir o livro e usar todos os truques possíveis, e tu a vê-los fazer coisas tipo... O pisão do Chet está a ser porco, meu. Está a ser porco. E o Chet, eu não tinha o Chet como um gajo porco. Mas aquilo que faz um colega de profissão pisá-lo a seguir um ressalto de um gajo de 2,20 m que se pode partir todo e podes magoá-lo a sério, estás a ver? Isso não se faz, mano. Eu tinha uma cena engraçada, quer dizer, queria falar sobre isso, estás a dizer, de porque é que eles estão a jogar assim, ou as vibes que isto está, que é, eu acho que os Spurs, lá está, se calhar pela atitude competitiva do Embi, e até de forma relativamente inteligente, olharam para os jogos na fase regular contra o Standard como, tipo, estes gajos são os gajos já a bater, e nós vamos ter de nos convencer que lhes conseguimos ganhar, e a melhor forma de nos convencer que lhes conseguimos ganhar é, surpreenda-se, ganhar-lhes. E então, nos 5 jogos que tiveram na época regular, vamos ganhar-lhes estes jogos todos, vamos ganhar, e não ganharam todos, ganharam 4, pronto, ganharam sim, 4. Mas, principalmente ganharam aqueles 3 no espaço de 20 e tal dias. E o Standard, que são os campeões em título, mas que não são uma equipa assim tão experiente, se pensarmos bem, ou seja, não é uma equipa recheada de veteranos, não são uma equipa assim tão experiente, se calhar facilitaram um bocado isso, estás a ver? E eu acho que quando eles perdem 3 jogos seguidos contra aquela equipa, estás a ver, é impossível eles não pensarem, agora quando estão a jogar com eles, que podem perder, estás a ver? E o Standard, e isso é o pior que pode acontecer a o Shea disse na conferência de imprensa, porque antes dessas derrotas eles estavam no caminho para as 70 e tal vitórias. Estávamos a falar do Standard ganharem 75 ou 76 jogos, e depois na conferência de imprensa do terceiro jogo ele diz: é difícil uma equipa bater 3 vezes em menos de um mês e não admitir que ela é melhor que tu. O Shea disse isto. E eu acho que o primeiro, isto é um bocado como a luta, as artes marciais, né? Que é tipo, o primeiro passo para tu perderes um combate, ou para tu perderes uma série, um jogo, é tu achares que não consegues ganhar, estás a ver? E eu acho que em certo momento, na cabeça dessa equipe, destes jogadores, isto tem de ter passado pela cabeça, que é tipo, nós, que somos os favoritos desde o início do ano, que íamos ganhar 75 jogos, que não sei o quê, nós podemos não ser campeões, estás a ver? Mesmo que toda a gente ache que nós somos os melhores. E isto quando tu não tens, porque eles não têm, né? Eles não têm a maturidade até competitiva, sei lá, que os Lakers tinham, como estavas a falar, assim, porque os Warriors tinham agora, né? Os Warriors, a forma como eles ganham aquele campeonato aos Celtics, etc. Ou seja, eles não são essa equipa, não é? Eles são uma equipa que ganhou um título, estás a ver? Muito merecido, e ganharam de forma esmagadora. Eles não são
veteranos experimentados, eles não são esses gajos, eles não provaram. Esta equipa está na terceira run. Ou seja, eles não estão na 10ª run, eles não estão na 5ª, estão na 3ª. E isso, tipo, estás a ver, não é assim tão fácil e não é assim tão anormal que eles duvidem de si próprios, porque está na altura, né? Está na altura de duvidares de ti próprio. E é agora. Está na terceira run, no 4º ano de carreira do Chet e do J-Dub, sendo que o Chet só jogou 3 deles porque teve um ano de fora. Ou seja, não é assim tão anormal tu duvidares de ti. Pá, e de repente vem aquele alien, pá, que faz aquelas coisas todas, né? E tu não tens eu quando estava a brincar com aquela cena do Giannis, vai a brincar e a falar a sério, tipo, não tens resposta, meu. Tu não tens resposta, não há resposta. Não há, estás a ver? Não há. Tu é indiferente quem é que lá. É completamente indiferente. Eu sei que o Chet abafou o Embi no final do tempo regulamentar e não sei. Eu sei isso tudo. Mas é indiferente, tipo, não importa, estás a ver? Isto é um bocado absurdo, mas é tipo, tu podes fazer o que tu quiseres, estás a ver? Podes pendurar lá 3 gajos, podes pôr o taco fall, podes pôr o que tu quiseres. Aquele gajo, se tiver num dia, sim, não importa, estás a ver? O gajo no jogo 2, não sei se viste a quantidade de lançamentos que ele falhou perto do sexto, com uma mão e ganha o ressalto com a outra mão. Os primeiros 3 ou 4 cestos do jogo são após ressalto ofensivo, são lançamentos falhados de colegas, ele está lá de baixo a jogar vôlei. Vamos só esclarecer isto. Ele lança com a mão direita e ganha o ressalto com a mão esquerda. Isto é uma cena, parece que estás a jogar contra um gajo dos Fantastic Four, estás a ver? Tipo, não é suposto tu tens estes braços, estás a ver? O que vai acontecer essencialmente com o Standard, e mesmo que os jogadores eles pensam, podem não dizer, mas pensam, o Presti está a olhar para isto, está a pensar, o Embi vai ser o melhor jogador do mundo e um dos melhores jogadores de sempre, claramente, portanto o meu trabalho vai ser construir uma equipa que eu derrota ele. É indiferente do resto da conferência, um bocado como o Tim Connelly, o general manager dos Wolves, quando foi dos Nuggets para os Wolves, a primeira coisa que ele fez foi buscar o Rudy Gobert, porque ele disse, eu para ganhar esta conferência vou ter que passar o Jokic. Foi antes da ascensão do Embi, foi antes da ascensão do Shea, portanto eu vou ter que passar pelo Jokic, portanto vou buscar o Gobert. E foi o que ele fez. E o Standard tem decisões difíceis de cap para tomar, a começar pela team option no Hartenstein no final da temporada, e todas as decisões que o Presti vai tomar nos próximos 5 anos vão ser com uma coisa com pano de fundo, que é o que é que maximiza as hipóteses de ganhar ao Wembanyama, ponto final. Sim. E atenção, os Standard até podem ganhar 4-1 e pronto, e esta série acaba. Eu acho difícil que a série fique 4-1, pronto. Acho difícil, mas... Vamos ver mas pode acontecer. Depende... A série está uma incógnita agora. Depende das lesões e depende de quem é que está disponível e qual é fisicamente como é que estão, mas pronto, eu não acredito que acabe 4-1. Eu, mesmo com as lesões, eu acredito que o Embi até possa, não vai deixar, vai ter mais um jogo, pelo menos desses, estás a ver, desses. Mas, no final disto tudo, e apesar de estarmos aqui a falar dos árbitros e não sei o quê, que é uma conversa que até nem gostamos muito de ter, no final disto tudo, acho que é fixe estares a acompanhar isto, ou seja, é fixe claro. Tu estares a ver história a acontecer à tua frente, né? E o que nós estamos a ver é uma das melhores séries de playoffs que provavelmente vamos ter, se calhar a melhor série desde aquela série entre os Rockets e os Warriors, em que tu estavas a ver as duas melhores equipas da NBA a jogar, e agora tu estás a ver as duas melhores equipas da NBA a jogar. Dentro da própria conferência, é isso mesmo. E só para acabar, na manhã seguinte ao jogo 2, desses meus amigos do Standard disse: até acho estranho um grupo que gosta tanto de basquete e gosta tanto de falar de basquete esteja a ver esta série do caraças e de repente hoje acordou e só fala de arbitragens. E a pergunta que eu tenho é: porquê que achas que isso está a acontecer se nós gostamos de basquete e depois do jogo 2 nos deu para falar, no grupo do Borracha Laranja, em que somos 20 pessoas, e que cada um gosta menos de falar de arbitragens dos outros e conversa ali, cinge-se quase sempre ao basquetebol, estava tudo um bocado parvo com o que está a acontecer. Foi triste. Foi triste. Esperamos que... Enfim, vamos ver como é que corre esta série. Cá estaremos, né? Para a semana. Cá estaremos para a semana para comentar. Sim, porque isto vai... Ou seja, nós estamos já nos jogos 4, portanto isto para a semana acabou, não é? Não, vamos para os jogos 3. Está um igual e 2-0. Vamos para os... Sim, desculpa. Então ainda podemos ter... Isto ainda se pode arrastar para lá da próxima semana. Sim, até ao final da próxima semana, sim. Yeah. Pronto. Temos de ir aos nossos amigos da Betano, porque as odds não mentem. Por acaso, não tenho as odds para o título da NBA, mas tenho as odds... não, já tenho, sim. Está aqui, já apareceu. Já cá estão.
que são favoritos nesta altura. Pá, e é fixe porque como eu tenho sempre, eu copio sempre as odds do episódio anterior, estás a ver? Eu sempre este episódio e depois vou trocar. Portanto, o Standard na segunda-feira tinha 1,47, agora tem 1,75. Os Spurs tinham 3,15 na segunda-feira, agora têm 2,50. Ou seja, claramente que as coisas estão, ou seja, que as coisas estão mais equiparadas nesta altura, né? Que esta altura há mais, neste caso a Betano acha que é mais provável os Spurs ganharem do que achavam há 5 dias. Os Knicks 3,75 e os Cavs 19. São estas as odds para o título da NBA. Já sabem, se quiserem apostar neste ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Cá está isto. Antes de irmos embora, ainda temos perguntas da bancada e de falar de treinadores, né? Porque foi uma semana agitada também para os treinadores. As perguntas da bancada, diz assim o Pedro Leiria: boas malta, dormir é mesmo sobrevalorizado, já dizia bem o Ricardo. E ainda mais sobrevalorizado fica quando temos jogos épicos e de marcar décadas como este jogo 1. Que linha estatística é esta? 41, 24, 3, 1, 3, por amor de Deus. Fechem a liga e reabram daqui a 10 anos, que isto nem para os meus Lakers, nem para ninguém vai estar bom para ganhar o Oeste e as finais a estes Spurs. Apenas vim aqui dizer obrigado e abreijos a todos. Sim, é um bocado a reação. O homem dos abreijos. Yeah, é um bocado uma reação que tivemos todos, não é? Sim. Yeah. Disse o Hugo Marinho: olá a todos, que brutalidade de jogo foi este? Um jogo para ficar na história e ser lembrado por muito tempo. O mais assustador no bom sentido é que estas equipas em condições normais vão discutir finais durante uns bons anos. Depois do jogo 1, com uma excelente arbitragem, tivemos agora no jogo 2 uma masterclass do Tony Brothers e dos floppers do Tony Brothers, que era o árbitro, um dos árbitros do jogo. Como é que o Hartenstein conseguiu acabar o jogo? Abraço desde Macau. Acho que isto ainda está muito recente na vida de Lucas Nipa, não sei se ele está em condições de comentar. Já falámos disso. Diz assim o Gonçalo Cunha: boas malta, cá estou outra vez, com o final dramático para uns e épico para outros do primeiro jogo entre Knicks e Cavs. Não acham que as equipas da NBA cedem muito facilmente as trocas defensivas? Porquê? O ápice deve ter sido visto no quarto período com o Harden e ninguém dos Cavs se preocupou em dificultar a troca ou em fazer 2 contra 1. O Harden tem de fazer mais, mas o que é que o resto da equipa teve a fazer em campo? Foi quase assistir à tortura de um colega de equipa. O Atkinson sem ajustes, nem pet timeouts, nem que o tirasse de campo. Tiveram a vencer por 22, só precisavam defender praticamente. Até fez impressão um adepto dos Knicks. Do outro lado, isto envolver o Cat é giro, mas um bom hero ball do Brunson é sempre mais belo. Vingou-se o primeiro jogo contra os Pacers no ano passado. Abraço aos 3. Também falámos um bocado sobre isto, né? Tu não podes ter o Harden tanto tempo em campo se ele está a ser permanentemente explorado. Sim, para já, Karl Anthony Towns, um de 2 jogadores a estar presente nas últimas 3 épocas na final de conferência. O outro quem é? Teve presente em quantas? 3 finais de conferência? Nas últimas 3 finais de conferência. Nas últimas 3 finais de conferência. O outro... Quem é que foi o outro? Thomas Bryant. Não vai dar. Não ia dar. Só para te apanhar com esta. Não ia dar. Sim, falámos disto e vão ver o rant do Draymond Green, porque está perfeito. Eu não gosto nada do podcast do Draymond Green, mas ontem partilharam connosco esse momento. E o Draymond Green é tipo... O Kenny Atkinson teve mal, só pediu um desconto de tempo quando a parcial já estava 17-1 ou 18-1, o estrago estava feio praticamente, mas acima de tudo é a equipa. Lá dentro, esta malta joga basicamente dos 10, 11, 12, 13. Eles sabem o suficiente para ver o que está a acontecer. E de facto... Sim, tu sentes aquilo, não é? Sentes a cena a fugir pelas mãos, não é? O Draymond Green tem uma rant apaixonada a dizer: o Harden não é pago para defender, malucos. O Harden é um dos melhores jogadores ofensivos da equipa. Ele está pago, não é para isso. Agora, vocês que aceitaram a troca facilmente, o vosso trabalho é que é defender. Porque é que estão a aceitar a troca? Façam alguma coisa, façam um pre-switch. E eu que vi o Draymond Green fazer isto durante 10 anos, quando tentam cozinhar o Steph Curry, ele está na parte de trás da defesa, porque as equipas queriam chamar o Steph Curry para o bloqueio e ele trocava com o Steph para ser ele a ir. Viu fazer isto 400 mil vezes, a mandar outros fazerem isso. Portanto, lá e o Atkinson, se calhar ele também estava
estão apaixonados porque o Atkinson foi treinador nos Warriors também, não é? Ou seja, foi Sim. treinador. Se calhar é uma coisa que o Atkinson lhe dizia, tipo, Jamond, olha, não te esqueças, eles vão cozinhar o Steph, tipo, vais ter de fazer isto antes. Vais ter de fazer isto antes. Aqui, o mais grave daquilo é teres 4 colegas de equipa a dizer pá, o Harden que se oriente. Isso não é fixe. Não é. Diz assim, o Manuel. Boa noite, malta. Muito se fala de narrativas para certos prémios e às vezes decisivas, mas também podemos falar de narrativas que acompanham toda a carreira de certos jogadores. Tobias Harris, o pior contrato da NBA, mas a verdade é que, apesar de receber muito dinheiro, sempre foi um jogador muito bom. Demasiado bem pago, mas muito bom. Mas vai ser sempre visto como algo negativo. O Giannis, será que é inferior ao Shea por causa dos 2 títulos de OKC? Deixa a pergunta. Em que lugar está o Doncic para o João? Top 50? Abraço a todos. Atenção que o Giannis, inferior ao Shea, por causa dos 2 títulos de OKC, os Thunder só têm um título. Calma, isto ainda não acabou. Podem ter 2, é verdade, no fim da época, mas para já ainda só têm um título. Eu acho que se o Shea ganhar 2 títulos com o Standard e tendo ganho 2 prémios de MVP, se estivermos aqui a colocar a coisa numa pirâmide, começa a ser complicado não olhar para o Shea como... Fica no mesmo patamar, não sei se fica acima ou abaixo. O Giannis tem um jogador defensivo do ano também. Yeah. É difícil não olhar para o Shea como um jogador que está ali e até pode Está nesse nível. Está nesse nível, sim. Sobre o Doncic, top 50, também não podemos não exagerar, também acho que é um bocadinho ingrato. E garanto aqui isto, estou aqui a prometer isto, que é a próxima temporada será, ou seja, acho que vão estar muitos olhos até noutros sítios para lá do Luka Doncic, mas acho que começa a ser um ano, dependendo de como é com a equipa que os Lakers vão ter, não é? Em que o Luka tem de conseguir ganhar alguma coisa, tem de conseguir chegar a determinado sítio, só que o problema é que, repara, eu também, não sou puxar, nós estamos a ver isto, não é? Eu acho que ele também está em casa e está a pensar assim, mano, não vai dar, estás a ver? Não vai dar, eu já tenho 27 ou 28 anos, tipo, não vai dar, meu, não vai dar, eu vou passar, e esta narrativa, eu não acho que seja assim tão absurda, que é, eu de repente posso ser o melhor jogador, ou um dos melhores jogadores da história da NBA, que nunca ganhou um MVP e nunca foi campeão. Eu posso tornar-me o melhor jogador da história da NBA que nunca ganhou um MVP e nunca foi campeão. Posso tornar-me esse gajo e de repente esse vai ser a minha história, estás a ver? Este gajo era um gajo inacreditável, está nos tops de pontos, está nos tops de triplos duplos, ressaltos, assistências, não sei o quê, mas nunca ganhou um prémio de MVP e nunca foi campeão. Qual é que é a primeira pergunta aí, antes do Giannis e antes do Luka? Era só isto. Ok. Era afinal dos piores contratos e demasiado bem pago. Sim, o Tobias teve um muito mau contrato em Filadélfia e depois, associado aos desaires dos Sixers, ele foi um bocado usado como bode expiatório, mas este contrato dele nos Pistons é razoável, não está a ser extremamente bem pago e foi muito importante, dado que era o único escape ofensivo que eles tiveram durante 2 rondas para além do Kate. Está tudo bem com o Tobias. O Doncic, pronto, vamos ver para o ano, mas ele está a ver o mesmo que nós, pronto. É impossível ele estar a olhar e pensar, na boa, eu depois para o ano vou lá e parto aquilo tudo. Não partes. Antes de irmos embora, algumas mudanças nos bancos. Jason Kidd despedido, part ways, né? como dizem os americanos, part ways. Adoro essa expressão. Nos Mavericks, já não vai treinar em Dallas. Não é assim tão surpreendente. Mudou o Masai Ujiri, entrou lá, o Kidd que foi um grande jogador e até um treinador competente, não é propriamente uma flor que se cheire, não é propriamente um gajo que diga assim, o que eu gostava mesmo era de jantar com o Jason Kidd e ver uns copos, ele parece mesmo ser um gajo fixe. Não sei, não dá muito essas vibes, portanto está fora dos Mavs. Vamos ver quem é que os Mavs vão contratar. O Jamal Mosley teve pouco tempo sem trabalhar, já assinou pelos Pelicans, e o Jeff Van Gundy recebeu autorização dos Clippers para falar com os Blazers, que aparentemente estão à procura de um treinador que era barato e foram buscar um gajo que não deve ser nada barato. Não sei, Lucas,
Quem é que gostavas que fosse treinar os Mavs? Boa pergunta. Não sei. Começando pelo Jamal Mosley, que já está feito. Percebo e não percebo. O Jamal Mosley foi muito importante para os Magic a transformar uma equipa de miúdos numa equipa de jogar basquetebol a sério e começar a ir aos playoffs, portanto uma identidade defensiva, uma maturação interessante de um plantel muito jovem, portanto começar a mostrar que a defesa é que é importante e não sei o quê. Agora um treinador que mostrou tantas e tantas limitações ofensivas com tanto talento à disposição, duvido que seja o homem indicado para maximizar o Fears e o Derrick Queen, porque é disso que estamos a falar. Ou és um crente no Zion, e mesmo o Zion é um jogador muito mais de tração à frente do que tração defensiva. Duvido que seja o tipo ideal para esta fase dos Pelicans, mas se os ajudar a ter uma identidade defensiva, então é bem-vindo. O Herb Jones vai ser o gajo mais importante da equipa, certamente. Vamos ver o que é que vai acontecer com o Trey Murphy, mas há alguma matéria-prima, mas com Jordan Poole, Derrick Queen, Jeremiah Fears e o Zion, não sei se é o gajo mais indicado, mas é um treinador que estava bem cotado e é um treinador de até azedar com o Paulo, de quem os jogadores gostam muito. Ele é um players coach. O Luka Doncic famosamente era quem ele queria ter visto nos Mavs quando na altura que foram buscar o Kid, porque ele adorava o Jamal Mosley. Os Mavs, não sei. Certamente que não faltarão interessados. De certeza que o Taylor Jenkins está arrependido de ter aceito dos Bucks tão cedo, porque é melhor treinar o Cooper Flag do que, mesmo sendo da Conferência Oeste, do que quem quer que venha a seguir. Não sei, eu gostei eu gosto do Billy Donovan. Acho que ele foi o menos culpado de tudo dos últimos 3 ou 4 ou 5 anos dos Bulls. Acho que é um treinador hoje em dia subvalorizado. Não sei se arriscava isso tudo para os Mavs, porque é uma decisão de facto importante, mas aí eu diria a ter uma lista melhor do que a minha, certamente, por isso vamos esperar para ver. Mas os Blazers é estranho, não é? Numa semana em que despediram 50 ou 60 pessoas da organização, estão a rebentar a partir de dentro um franchise, porque estão a torná-lo mais fraco propositadamente, e depois da conversa de não haver t-shirts nos jogos em casa dos playoffs, depois de não ir lá não sei quantos anos, depois de não levarem os jogadores two-way nos jogos fora e ele admitir que foi um erro, depois de as conversas com o Splitter estarem a azedar porque não querem gastar mais de 1 milhão ou 1,5 milhão num treinador, quando um treinador médio hoje custa 5, 6, 7 por ano. De repente é o Jeff Van Gundy, não sei, é um contrato por objetivos, como estavas a dizer. Sim, eu estava a dizer antes de começarmos, tem de ser um contrato por objetivos, que é tipo, vai receber 100 mil euros, 100 mil dólares, e depois se for aos playoffs recebe 10 milhões. Tem de ser uma coisa, assim. Bom, porque o Jeff Van Gundy, para os nossos ouvintes, se calhar mais novos, foi um treinador importante na NBA, treinou os Knicks nos anos 90, foi a última vez que os Knicks foram a uma final da NBA, foi com o Jeff Van Gundy. O Jeff Van Gundy foi num ano, é verdade, foi num ano de lockout, portanto foi uma final mais curta, mas os Knicks ficaram em 8º na Conferência Este. Estavam a ser o Patrick Ewing, e foi aí que foi criada a chamada Ewing Theory, que é a equipa jogar melhor sem o melhor jogador. Ewing Theory, que Portugal já beneficiou dela, não é? Na final do Euro 2016, por exemplo, quando saiu o Ronaldo. E o Jeff Van Gundy, pronto, é um treinador histórico pela conquista do primeiro troféu em terras árabes. É verdade. Não foi um parto fácil. Parabéns a eles. Viste Jorge Jesus no fim ou não? Sim, claro. Apanhaste Jorge Jesus quando lhe perguntaram, não sei se os nossos ouvintes apanharam esse clipe, quando lhe perguntaram o que é que acha dos rumores que dizem que Guardiola pode ser o seu sucessor, fica orgulhoso disso. Uma honra para si, não? E o Jesus disse: orgulhoso? Não, ele é que tem de ficar. Ele é que tem de ficar. Vamos lá, sabes com quem é que estás a falar? Ele é que tem de ficar orgulhoso de para o meu lugar, não é o contrário. Como não amar JJ, o provável próximo selecionador nacional. Portanto, cá estaremos para ver. Lucas, estamos despachados, se calhar, meu. Estamos, só dar um shout-out, porque falamos muitas vezes da porcaria do Kendrick Perkins e do Stephen A. Smith e da degradação do jornalismo desportivo norte-americano. Dar um shout a 2 grandes peças que estão na ESPN, se quiserem procurar, uma sobre o presente e o futuro do Steve Kerr, escrito por um tipo que é o Wright Thompson, que é magistral, é talvez a melhor prosa de jornalismo desportivo que eu apanhei em muito tempo, e cada peça que ele escreve é obrigatória. E também o Inside da Ramona Shelburne sobre o Vitor Wembanyama em terras de monges. Portanto, são dois ótimos artigos na ESPN que quem gostar de ler, para desmoer um bocadinho dos TikToks de 30 segundos
e dos podcasts chatos que nós mandamos, ler também é bom. Eu hoje liguei este link e João Diniz estava a ler um livro Estava a à minha ler, espera. estava a ler um livro à tua espera, sim. Estava a ler um livro à tua espera. Não estava a ler com muita atenção também, só honesto. Só honesto. Mas é isto. Mas é isto. eu tenho um podcast sobre livros, portanto tenho de ler. É uma coisa, quase obrigação. É como tenho de dizer NBA, estás a ver? É obrigação. É isso. É isso. Sim. Bom, obrigado por estarem desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal do YouTube, ativarem o sininho, olá o que é, e tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem til, porque não há til nos URLs. Lucas, aquele abraço e bom fim de semana. Um grande abraço, bom fim de semana. Obrigado por seres quem és e aquilo que tu és o meu Peter Pan favorito.